Qual a lei você está seguindo? A lei do pecado ou a lei de Deus? Na carta aos Romanos, capítulo 7, apóstolo Paulo, um homem que era erudito, um homem que era muito inteligente, sabia sobre leis e entendia muito bem sobre diversas escrituras na época e no tempo que ele vivia. Ele escreveu algo interessante falando sobre o corpo humano e falando sobre o corpo espiritual. Nesse texto em Romanos 7 temos diversas interpretações. Eu queria falar com você a importância de tudo aquilo que eu venho passando nos áudios, que eu deixo lá no Instagram, que eu falo também no YouTube e que eu tenho dito no decorrer do meu ministério. A importância de você entender sobre emoções, sobre o mundo espiritual, sobre também o seu corpo, a parte fisiológica. Porque a gente lendo o texto aqui em Romanos, a gente com uma clareza maior do que daquela época, porque muitas pessoas acham que o conhecimento de hoje é o mesmo conhecimento de outrora. Só que não, hoje nós temos uma amplitude de informações, nós temos como analisar de diversas formas e as informações são diversas, muito mais e muito maiores do que daquela época a qual os discípulos e apóstolos escreviam as cartas. De maneira nenhuma eu digo que a Bíblia ela é ultrapassada, nem digo que ela é uma coisa que pode ser alterada, até porque a fé que me conduz diz que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, por mais que foi escrita, né, as palavras que aqui estão escritas foram escritas por homens que são do passado, de muitos anos atrás, inclusive 2000 anos atrás, eles foram inspirados pelo Espírito que está em você e em mim, o Espírito Santo de Deus, que porventura não é um Espírito que tem tempo, ele é eterno, é o Espírito do próprio Deus. Então toda a sabedoria que nós precisamos se encontra na parte vertical, tá? Nós somos seres verticalizados e também temos a parte horizontal. O que é isso? A parte vertical é o meu contato com o Criador, é o meu contato com as coisas de cima, as coisas do céu. O próprio Paulo diz na carta aos Colossenses, se não me engano no capítulo 13 ele vai falar, pense nas coisas do alto, pense nas coisas do céu. E ele ressalta aqui no texto, porque os seus corpos já estão mortos. E Romanos 7 não é diferente. O apóstolo Paulo vem falar aqui sobre a lei do pecado, a lei de Deus, e ele vem trazer um pensamento que é muito interessante, e eu quero falar com você bem rapidamente, não vai passar de 5 minutinhos isso que eu vou falar. No versículo 19 de Romanos 7 vai dizer assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí ele diz no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele termina, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Entenda isso, eu peço que você também leia na sua casa e estude, mas eu quero trazer uma visão sobre esse texto e todo o contexto aqui escrito, né? Aqui existe um texto e o contexto aqui aplicado. E Paulo está falando sobre a força que o pecado tem sobre a matéria. Toda vez que você lê na Bíblia carne, né? No hebraico é bazar, a carne é matéria, é o seu corpo físico, é a parte fisiológica. Por isso que Paulo diz aqui que o pecado habita no corpo.
Ele diz claramente aqui nesses versículos que eu li, se você ler, meditar e você entender, você vai entender que ele diz aqui que o mal, ele fala assim, o mal está comigo. Ele diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Aí no versículo 20 ele diz, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele diz, o pecado habita em mim. O pecado habita onde? Sendo que Paulo, quando escrevia essa carta, era um apóstolo de Jesus Cristo, já convertido, já entendido do que era Jesus para ele, ele já continha em seu coração o Espírito Santo e sabia das coisas celestiais. Mas mesmo assim ele disse, o pecado que habita em mim, se referindo aos romanos, dando alusão que nele habitava o pecado, e isso de forma concreta. Mas como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se converteu a Cristo Jesus, ter o pecado dentro dela ou dentro dele? Porque o pecado, meus irmãos, ele habita dentro da sua matéria. E eu vou te dar agora uma prova científica disso. Muitas pessoas querem ir contra quando eu digo sobre a ciência e falam que a Bíblia é o suficiente. Eu concordo, a Bíblia é o suficiente para a questão de salvação, para a sua fé, para tudo isso. Mas a ciência, ela só vai acrescentar conhecimentos que vão nos aproximar do entendimento pleno desse conceito, dessa palavra que é carne, alma e espírito, que é onde habita o pecado. Quando a ciência diz, que pessoas que fazem fofoca, falam mal do próximo, e falam mal do próximo que de fato são próximos a ele. A ciência relata que estudos comprovam que há uma carga de dopamina liberada no cérebro do indivíduo que faz fofoca. Eu vou explicar para você o que é isso. Dopamina é um neurotransmissor que é responsável pela sensação de recompensa e nos dá um prazer. Dopamina é liberada quando você também está praticando um esporte. A dopamina é liberada quando você também usa drogas. A dopamina é liberada quando você tem atos sexuais. A dopamina é liberada quando você, de repente, faz alguma coisa e aquela coisa você alcança o sucesso naquilo, seja pro bem ou seja pro mal. Entenda isso. Eu tentei algo e acertei aquilo que eu tentei, sendo bom ou ruim, há uma liberação de dopamina. Então entenda que o seu corpo, se você for seguir tudo aquilo que o seu corpo quer que você siga, você será uma pessoa má. Por quê? Porque o nosso corpo ele não tem sentimento. O nosso corpo ele segue padrões. Padrões esses estabelecidos por atitudes, padrões esses estabelecidos por iniciativas, por estímulos, pelo ambiente que nos cerca. Então, se eu estou num ambiente promíscuo, aquele ambiente promíscuo para o meu corpo, ele faz bem. Agora, por que a gente não gosta de estar num ambiente de promiscuidade, de prostituição? Porque, por mais que o meu corpo até goste, a minha alma convertida a Cristo, os meus pensamentos cativos à vontade de Deus, eles vão repudiar essas práticas. Porque as práticas elas vão contra a vontade do Senhor, ou seja, a minha espiritualidade ela se torna maior do que a carnalidade quando eu estou num ambiente propício a pecar, mas eu não quero estar ali e fujo e saio e repudio aquele lugar. Por isso que 1 Coríntios capítulo 1 vai falar que existe o homem espiritual e existe o homem carnal, e porventura quem diz isso é Paulo. E Paulo aqui vai dizer claramente que nós, dentro da nossa carne, habita o pecado. O que é o pecado? Me explica. Pecado significa erro. Ou seja, a nossa carne, se nós deixarmos a nossa carne nos conduzir, nossos hormônios, nossos neurotransmissores, nossas vontades carnais, nós sempre vamos procurar prazer. Sempre vamos procurar facilidade. A preguiça é da carne. A cobiça é da carne, o adultério é da carne, a procrastinação é da carne, a avareza é da carne.
Então tem muitas coisas que a sua carne vai querer, por quê? Porque ela vai querer que você receba cargas de prazeres. Ou, ao contrário, a carne também é movida pelo medo. E o medo, nós sabemos que, espiritualmente falando, ele é um paralisador da fé. Então, para encerrar esse áudio, para não ficar muito grande, eu quero que você medite em Romanos 7 e entenda que o nosso corpo, ele habita o pecado, e que se nós deixarmos o nosso corpo conduzir a nossa vida, nós vamos ser fadados ao fracasso, nós vamos ser fadados a perdas e nós vamos ser fadados à condenação de nossas almas. Deus quer te salvar, mas não somente te salvar. Ele quer te usar na terra como um instrumento de salvação. Ele quer te usar na terra como um instrumento de mudança. Então mude hoje, se transforme hoje e faça a diferença através do governo das suas emoções e do governo daquilo que nós temos que governar na terra. Que toda a autoridade de Cristo hoje possa recair sobre a sua casa e sua vida, e que você possa ser cativo aos pensamentos de Cristo, e que a tua carne não seja mais forte do que a sua espiritualidade. Que nós hoje possamos entender que, sim, nosso corpo é falho, nosso corpo ele quer mentira, ele quer o prazer, ele quer o erro, mas que o nosso espírito, se estiver firme em Cristo, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos melhorar, nós vamos governar nossa matéria, nosso corpo, e vamos alcançar não só a salvação, mas o governo sobre essa terra, e desfrutaremos de coisas excelentes a quais outras pessoas não conseguem desfrutar. Ok? Espero que você tenha entendido. Medita nessa palavra, compartilhe esse áudio, que Deus te abençoe.